Muito bem, pessoal. Eu sei que eu prometi vídeos resolvendo os exercícios para vocês, mas antes disso eu queria dar algumas noções básicas para vocês. Então, como o nosso foco é resolver exercícios, tem algumas informações que eles nos dão que é importante vocês saberem, senão vai chegar no dia da prova, vocês não vão saber o que fazer com aquela informação e fica por isso mesmo. Então vamos lá. Primeira coisa, quando o exercício diz, vamos começar assim, quando o exercício diz que, primeira coisa, o corpo, vou botar aqui, o corpo parte do repouso. O que ele está dizendo para vocês, tá? Eita, teclado diferente é foda. Então, quando o corpo parte do repouso, ele está dizendo que a velocidade inicial do corpo é zero. Tá? É isso que ele está dizendo para vocês. Então você já vai saber que a velocidade inicial vai ser zero. Outra coisa, quando o exercício diz para você que o corpo parte da origem, significa que a posição inicial do corpo também é zero, tá? Ou seja, aquele S0 lá vai ser zero. Depois eu coloco aqui os valorzinhos, a gente faz uma revisão, tá? Por enquanto a gente vai montando como se fosse aquele resumo que vocês vão usar, ok? Então, quando o exercício diz que o corpo parte do repouso, a velocidade inicial do corpo é zero, ou seja, a velocidade que o corpo inicia o movimento é zero. E quando o corpo parte da origem, significa que a posição no começo do movimento daquele corpo, ela é zero. São informações que o exercício nos dá que não tem número. E aí você pega e fica buscando números e depois não sabe de onde tirar esses números aí. Continuando, a próxima dica é a função horária da posição. A função horária da posição, ela tem uma cara que é a seguinte, gente. Ele está dizendo para vocês que S é igual a S0 mais V vezes T. O que é cada uma dessas coisas? S é a posição atual do corpo. S0 é a posição no começo do movimento, ou seja, a posição inicial do corpo. V é a velocidade do corpo e T é o instante de tempo que o corpo vai ser encontrado. Então, aquelas informações que nós tínhamos antes, quando a gente diz que o corpo parte do repouso, a gente está dizendo que a velocidade inicial dele é zero. A gente ainda não vai utilizar isso nesses exercícios, mas para os próximos a gente vai utilizar, ok? Depois, ele diz que o corpo parte da origem, significa que S0 vai ser zero. Para que isso serve, gente? Quando você vai fazer algumas contas, você vai precisar substituir os valores de cada uma dessas grandezas aqui para poder encontrar. Então, se por exemplo, se tu quer encontrar S, tá? Você vai fazer o seguinte. Se ele parte da origem, então no lugar do S0 tu vai colocar um zero. E aí no lugar da velocidade, vamos dizer que ela tem 10 metros por segundo, então tu vai colocar o 10 aqui. E tu quer saber a posição desse corpo no instante de 2 segundos. Então aí você vai colocar o T igual a 2 segundos, tá? E aí tu vai ter como resultado 20 metros. Então você vai precisar trabalhar com essas informações, tá bom? Então quando o exercício está te informando a função horária da posição, que é essa daqui, ele está querendo dizer para vocês, como por exemplo, se ele diz que a função horária da posição é 2 mais 3t, ele está te dizendo aqui que a posição inicial do corpo é 2 e que a velocidade do corpo é 3 metros por segundo, tá? E a posição inicial aqui é metros, tá? Então, ele está te dando essas duas informações sem te dizer nada, ele só está te informando a função horária da posição, ok? Então, eu vou pegar e apagar essas informações aqui, porque eu usei só como exemplo, não vai ficar nesse resumo, apagar isso aqui. Então, eu vou continuar aqui, ó. A função horária da posição é S igual a S0 mais V vezes T. Vamos fazer assim. E aí eu vou pegar outra cor. O S aqui, no caso, se aqui for 2 mais 3t, ele tá te dizendo que S0 é igual a 2 metros e V é igual a 3 metros por segundo. Tá? É isso que ele já está te informando quando ele te dá a função horária da posição. E se ele pede para encontrar a função horária da posição, ele vai te dar algumas informações que são essas aqui. Que a posição inicial do corpo é 2 metros e ele está fazendo a viagem com uma velocidade de 3 metros por segundo. E aí o que você vai fazer? Vai substituir no lugar do S0 o 2 e no lugar do V você vai colocar o 3. É basicamente isso, ok? Dando continuidade, gente, quando o problema pede para calcular, vamos fazer assim, ó. O problema pede para calcular a posição do corpo em determinado instante de tempo, você vai utilizar o seguinte, vamos colocar para cá, desse jeito. Você vai usar a função horária da posição. Então, você vai usar a função horária da posição e vai calcular o valor do S, tá?
Então você vai pegar essa função aqui, S igual a S0 mais B vezes T, e aí você vai substituir os valores de S0, V e T para calcular o S. Se ele pede para calcular, vamos copiar isso aqui, ele pode pedir para calcular a posição inicial do corpo, o que você vai fazer? Aqui já é um pouquinho diferente. O que você vai fazer? Você vai simplesmente substituir o S, o V e o T e vai calcular o S0, tá? Então, vamos até voltar aqui. A posição inicial do corpo. Se o problema pede para calcular a posição do nosso corpo, a gente vai usar, vou colocar aqui, usar a função horária da posição. Então, vou copiar e vai calcular, vou colocar um S. Não vai dar, deixa eu ver. Não vai dar, tá. Vai calcular SO, tá? Que é o S0 aqui. Se o problema pede... Opa, volta aqui. Então você vai calcular S0, ok? Seguinte, gente. Como é que você vai calcular o S0? Você vai pegar e substituir o valor da posição final, o valor da velocidade e o tempo que percorreu, tá? É basicamente um inverso, ok? Daí, gente, para facilitar um pouco a vida de vocês, eu posso escrever assim, ó. Então, se é para calcular a posição final, você vai simplesmente usar a equação S igual a S0 mais V vezes T. Agora, se é para calcular a posição inicial, você vai fazer S0 igual a S menos V vezes T, tá? Aí já dá a equação pronta, é só calcular o que está na parte esquerda da equação. Ok? Dando continuidade, então, a gente pode pensar o seguinte. Quando o problema pede para você calcular a velocidade do corpo, então, quando o problema pede, você vai continuar utilizando a função horária da posição, essa aqui, só que tem um detalhe. A equação ela já vai ficar um pouquinho diferente, tá? Ela vai ficar com uma cara que é essa aqui, ó, muito parecida com o que vocês já viram antes. S menos S0 divididos por T. Lembra muito aquela equação de velocidade média que era ΔS por ΔT, só que ΔS é S menos S0 e ΔT é T menos T0. Mesma coisa, gente, tá? Só não tem o T0 aqui, porque a gente já presume nessa função horária da posição que o tempo inicial sempre vai ser zero. A mesma equação de antes, o mesmo jeito de calcular de antes. Agora, se o problema pede para você calcular o tempo que o corpo levou para sair de uma posição inicial e chegar em uma posição final com certa velocidade, aí você vai calcular o valor do T. Então a gente pode deixar escrito aqui, nesse resumo, quando o problema pede para você calcular o tempo, deixar só assim, tá? Você vai usar então, vou pegar aqui a cor azul, a equação T é igual a S menos S0 divididos pela velocidade do corpo. Muito parecida com essa daqui, só trocou o V pelo T, né? Ok, tá? Até aqui parece ser bem facinho, só que requer um pouquinho de prática. O último ponto, e esses são os exercícios que eu vou comentar com você essa semana, é quando temos dois corpos, tá? Quando temos dois corpos. Opa, faltou aqui. Passou demais. Quando temos dois corpos, o que a gente faz? Primeiro, tá? Primeiro de tudo, nós vamos montar a função horária da posição de cada corpo. Então, montar a função horária da posição de cada corpo, tá? Não precisa nem saber o que o problema está pedindo. A primeira coisa que você vai fazer é montar a função deles. Para isso, você vai precisar valores da posição inicial, tá? Então, vamos lá. Vai precisar, colocar aqui, precisa de, dois pontos. Tá. Valor da posição inicial, ou seja, o valor do S0, tá? Deixar aqui SO, tá? Entenda como S0. Depois, você vai precisar do valor da velocidade desse corpo, tá? Só isso. Depois que você descobriu isso, você vai substituir esses valores, em, e aí, dois pontos, eu vou colocar aqui a equação que a gente precisa, que é essa aqui, gente, ó. É aquela função horária da posição. Você vai só substituir, deixa eu colocar em vermelho, o S0, volta para o azul, mais V vezes T. Só isso. Então, você vai montar a função para A e para B, tá? Vou deixar aqui dois corpos A e B. Então, você vai montar a função para A e uma função, deixa eu pegar a cor verde, para B. SB igual a S0B mais VB vezes T. Tá? Você vai precisar só disso. Vou pegar aí, colocar na cor preta aqui. Você só vai precisar disso. Opa, para que deu ruim aqui. Pronto. Então você vai precisar só disso. Acha o valor da posição inicial de 1, acha a velocidade de 1, substitui aqui e aqui. Aí depois você faz a mesma coisa para o outro. Descobre a posição inicial do primeiro e a velocidade do segundo, tá?
descobre a posição do segundo e a velocidade do segundo e ok, tá? Substitui, você vai ter algo parecido com isso aqui, ó. Vou dar um exemplo, tá? Vamos supor que SA é igual, o A vai começar da posição 0, com velocidade de 2 metros por segundo e tá pronto, tá? O B, você vai ter, ele vai começar da posição de 100 metros e ele vai estar indo de encontro ao A, então eu vou colocar com menos 2 vezes T, tá? Então o B começa na posição de 100 metros, o A começa do zero. Então vamos ter um desenho que é mais ou menos assim, deixa eu desenhar ele aqui, ó. Desenhar um retinho aqui, o A, vamos colocar ele aqui, o B, vamos colocar ele aqui, tá? A posição inicial do A é 0, a posição inicial do B é 100, o A se move para a direita e o B se move para a esquerda, os dois com uma velocidade de 2 metros por segundo, tá? Esse é o problema que a gente vai resolver. E aí, tem duas coisas que esse tipo de problema vai perguntar para vocês. Primeira, tá? Deixa eu colocar aqui o número 2, que a gente estava ali no 1, agora vamos para o 2 aqui. Primeiro, o problema pede para calcular o tempo que leva para ele se encontrar, tá? O problema pede para calcular o tempo que leva para A e B se encontrarem. Opa, deixar bem extenso aqui. Pronto. Quando ele pedir isso, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar... Aqui não é 2, né? Vamos tirar isso aqui. 2 vai ser aqui, tá? Pronto. Você vai pegar montou a função horária das posições. Você vai fazer isso daqui, ó. Você vai igualar as duas funções horárias da posição de cada corpo, tá? O que significa isso? Vamos lá. Vou pegar aqui minha canetinha. Você vai fazer isso aqui, ó. SA igual a SB. Gente, se acostumem com isso que vocês vão fazer isso bastante, tá? O que vocês vão fazer? Deixa eu dar uma subidinha aqui, uma descidinha aqui. Vai ser o seguinte, ó. O que é SA? SA é só o que tem do lado direito da equação, tá? Então é 0 mais 2t. Como 0 não vai fazer muita diferença ali, ele não tá multiplicando, eu vou colocar só o 2t aqui, no lugar do SA. Então aqui no lugar do SA eu vou colocar só o 2t. Poderia colocar o 0, poderia, mas não vai fazer diferença. Pro SB, eu vou colocar o 100 menos 2t. Então aqui do outro lado eu vou colocar 100 menos 2t. Agora virou aquelas equaçõezinhas de encontrar o x, só que no lugar do x eu tenho o t. O que eu faço? Eu coloco os t's tudo para a esquerda. Aquele t que mudou, ou seja, esse 2t aqui que mudou, ele vai para o outro lado, ele vem daqui para cá. Então o que vai acontecer? Ele troca de sinal, estava menos, vai ficar mais. Deixa eu pegar aqui o maisinho de novo. Então eu vou ficar com 2t mais 2t. Esse 2t aqui é o primeiro. E só sobrou do lado esquerdo, desculpa, do direito, o 100. Agora eu faço aquela continha básica, né? 2t mais 2t é 4t, ou seja, 4t igual a 100. E aí eu vou ter meu t igual a 100 divididos por 4, ou seja, isso aqui dá 25 segundos. Vai levar 25 segundos para o A encontrar o B. Então, quando o problema pede para você calcular o tempo que leva para A e B se encontrarem, primeiro você faz, vou pegar aqui o laser, primeiro você faz isso aqui, você vai igualar SA igual a SB. Aonde tu tem SA, tu vai colocar só o lado direito da equação do SA. Aonde tu tem SB, tu vai colocar só o lado direito da equação do SB. Tudo um embaixo do outro, certo? Aí depois só calcula o valor do t, que nem nas equações de matemática lá. Ok, mas o problema ele pode não te pedir isso. A terceira coisa que ele pode te pedir, aí acho que eu vou colocar aqui mesmo, gente. Vai ficar meio apertado, mas eu vou colocar aqui mesmo, olha só. O problema pede a posição em que A e B se encontram. Vou colocar assim. Gente, para esse passo aqui, para encontrar a posição, eu preciso saber do tempo, tá? Eu não posso não fazer essa parte, tá? Por isso que ela já está aqui. Por isso que eu fiz o t primeiro, tá bom? Então o que você vai fazer? Você vai primeiro descobrir o valor do t. Achamos, deu 25 segundos. Aí você vai pegar e vai fazer o seguinte. Terceiro passo. Né? Você vai substituir o valor do t, em qualquer equação, tanto SA quanto SB, o resultado vai ser o mesmo, tá? Em qualquer equação, ou melhor, em qualquer função horária da posição, faltou aqui, da posição, tá? É isso que você vai fazer. Deixa eu diminuir aqui e vamos voltar para cá, beleza, tá bom? Então, como SA é 0 mais 2t, eu vou começar por ele, tá? Ó, SA é 0 mais 2t. Deixa eu fazer uma coisa aqui primeiro. Beleza. Então, o que eu vou fazer? Aonde eu tenho t, eu vou colocar os 25 que eu achei antes. Então, eu vou ficar com 0 mais 2. Lembra que aqui entre o número e a letra sempre tem uma multiplicação. 2 vezes 25. Isso daqui dá 50 metros. Tá, professor, tu disse que eu posso usar qualquer uma delas. É verdade? É verdade. Eu posso demonstrar aqui, ó. SB vai ser 100 menos 2t. De onde eu estou tirando isso?
daqui, gente, tá? Daquilo que a gente já montou antes. Então eu vou ter 100 menos 2 vezes 25. Começo sempre pela multiplicação, tá? 2 vezes 25 é 50, então eu vou ficar com 100 menos 50, e isso aqui me dá 50 metros, ou seja, não importa qual das equações que eu vou utilizar, os resultados têm que ser os mesmos. Se não der os mesmos, eu errei algum procedimento na conta aqui entre SA e SB. Então a posição que eles vão se encontrar vai ser de 50 metros, tá bom? É isso, gente. Isso é tudo que vocês precisam saber para prova que vai acontecer na semana que vem, ok? Para esse procedimento aqui, quando a gente tem dois corpos, eles vão se encontrar, ou eu quero saber o tempo e a posição em que eles se encontram, tem um outro jeito de resolver, tá? Já vou demonstrar, é rapidinho. E é o seguinte, não precisa nem conta. Quando os corpos estão se encontrando, estão indo um em direção ao outro, você pode pegar a distância entre eles, que nesse caso aqui, a distância entre 0 e 100 é 100 metros, e você vai dividir essa distância pela soma das velocidades. Então, esse cara move com 2 e esse cara move com 2. Então, 2 mais 2 dá 4. E aí você pega a distância entre eles e divide então por 4, tá bom? Então, dá pra gente escrever uma equação que é o seguinte, o tempo é a distância divididos por VA mais VB. Tá? Quando eles estão se encontrando, tá? Quando eles vão ir um em direção ao outro. Então, você vai ter o mesmo resultado, 100 dividido por 4, que dá 25 segundos. E aí, a posição que eles vão se encontrar, aí sim eu preciso da função horária da posição dele, tá bom? Esse é um jeito mais direto de fazer as contas, tá? E não vai precisar fazer essa igualdade aqui, não. Tá? Não vai precisar disso aqui. Então, é isso, gente, ok? É tudo isso. No próximo vídeo eu coloco os exercícios resolvidos, beleza? Vamos estudar, galera. Vamos estudar.